Fala, jovem. Eu sou Igor, professor de Excel e VBA da Você Sensei. E hoje a gente vai ter um assunto muito bacana. A gente vai aprender a lidar com valores duplicados no Excel. Bom, eu preparei aqui uma planilha de exemplo. Deixa eu aumentar um pouquinho, né, para ficar bacana para a gente enxergar. Eu preparei aqui uma planilhinha de exemplo e eu vou pedir uma atenção especial para esse rapaz aqui, ó, o João. O João, ele aparece 3 vezes na nossa planilha. Então, vou pedir uma atenção especial a ele, porque nós vamos lidar com valores duplicados, né? Valores não duplicados no sentido de aparecer 2 vezes, mas no sentido de aparecer pelo menos 2 vezes, tá? Bom, existem várias formas de a gente lidar com esses valores duplicados. Uma forma, por exemplo, seria você selecionar os nomes, né? Você pode clicar aqui na primeira pessoa, Ctrl Shift, seta para baixo, né? Selecionar todos os nomes. Aqui no página inicial, eu tenho formatação condicional, regra de realce, certo? E eu tenho aqui, ó, valores duplicados. O que essa ferramenta vai fazer para mim? Ela vai colorir nomes que aparecerem mais de uma vez, tá vendo? No caso aqui o João, como eu falei, ele vai ser a nossa estrela aqui do exercício. E aí você pode escolher a cor. Normalmente a gente não está tão interessado assim em qual cor vai ser, né? Mas eu vou escolher vermelho. O importante é destacar quem está repetido, né? Não a cor em si. Mas está aí. Esse é o rapaz que vai aparecer mais de uma vez na nossa lista, né? Então eu posso marcá-lo, tá bom? Pintar com uma cor diferente para ficar mais fácil visualizar onde eu tenho uma repetição, tá bom? Outro ponto, eu poderia também fazer um filtro, né? Filtro de cores, para pegar somente as linhas, né? No meu filtro, filtrar somente as linhas onde eu tenha os repetidos, né? Então está aqui, eu tenho aqui somente os repetidos, né? Somente as linhas com João, né? Bom, deixa eu tirar aqui o filtro, limpar aqui o filtro do nome. Eu posso aplicar um filtro semelhante para o telefone. Repara que o telefone do João aparece mais de uma vez, né? Eu tenho o número 1 aqui mais de uma vez, tá? Eu poderia fazer o filtro também no telefone, fazer a formatação condicional também no telefone, certo? Formatação condicional, regra de realce das células, valores duplicados. Posso colocar até uma cor diferente, né? Porque o rosa eu já usei na coluna do nome. Na do telefone eu posso colocar de repente uma cor verde. Mas, de qualquer forma, eu estou vendo aqui os telefones. Repara uma coisa interessante. O João, ele aparece 3 vezes, porém, nem sempre com o mesmo telefone. Tá vendo? Repara que eu tenho um João aqui, ó, que não tem o mesmo telefone dos demais. Então, esse João, de repente, não é a mesma pessoa, tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de tratar as repetições no Excel. Nessa primeira parte do vídeo, eu lidei apenas com as repetições usando cores, né? Mas eu poderia também, além de realçar com cores diferentes, eu poderia ter deletado os valores repetidos, tá bom? Eu poderia, por exemplo, selecionar aqui os nomes, né? A coluna com nomes, e eu poderia, aqui no dados, eu tenho este ícone aqui, ó, que é o remover duplicatas. Repara que ele tem um azul, outro azul, e um desses azuis, no ícone, né, na figurinha, no ícone eu tenho o segundo azul com um xizinho vermelho, né, indicando que ele vai deletar as repetições. Então, de certa forma, o ícone do botão, né, ele diz mais ou menos ali o que o botão vai fazer. Né? Tenho dois azuis aqui e um X vermelho, só para você memorizar. Né? É aqui que fica a opção de remover duplicatas. Tá? Fica aqui em dados, aí eu tenho que remover duplicatas. Tá? Quando eu clico nesse botãozinho de remover duplicatas, ele começa perguntando para mim se eu quero expandir a seleção. Como assim expandir a seleção? Eu comecei selecionando somente a coluna do nome. E o Excel, ele identificou para mim que existe uma coluna do lado, que seria a coluna do telefone. Então, quando eu for excluir, eu vou excluir linha com repetição, né? Quando eu for excluir linha com repetição, eu vou excluir apenas na coluna do nome ou vou excluir a linha na tabela inteira. Por exemplo, vou mostrar aqui como ficaria continuar com a seleção atual. É mais difícil a gente usar, tá? Normalmente a gente usa o expandir a seleção, mas eu queria que você tivesse um conhecimento completo, saber
como funciona cada opção aqui, tá bom? Então, eu vou continuar com a seleção atual. Você vai ver que ele vai fazer a deleção, né? Ele vai deletar repetições aí do João, mas ele só vai pegar a coluna do nome. Ele não vai mexer na coluna do telefone, tá? E você vai ver que isso, de certa forma, é ruim. Beleza? Vou remover duplicatas. Aqui eu só tenho uma opção, né? Mais tarde eu vou falar para você o que seria essa opção aqui. Vou dar OK. Repara que ele vai deletar o João e repara também que o Mateus, né, ele vai subir. A Maria também vai subir, tá vendo? Quando eu der OK, ó, beleza? Ele mantém o João de cima. A Maria, na verdade, ficou, né? Porque ela estava abaixo do primeiro João. Mas repara que o João que eu tinha lá no final e o João que eu tinha aqui no meio, depois da Joana, desapareceram, né? Aí o Mateus subiu e isso é ruim, porque se você reparar, o Mateus, ele assumiu um telefone que não era dele, ó. Tá vendo? Esse 2323 é o telefone do João. Só que esse João foi deletado, então o Mateus ele assumiu o lugar do João, assumiu o telefone que era do João. Tá certo? Então, quando você deleta valores apenas em uma das colunas, existe esse risco de você, digamos, embaralhar as informações. Informações que antes eram do cara que foi excluído, passam a ser de uma outra pessoa que permaneceu, mas acabou subindo na lista. Então, essa questão de continuar com a seleção atual, no sentido de mexer somente na coluna do nome, acabou, pelo menos para esse exercício, sendo bem problemática. Tá bom? Então, o ideal seria a gente ter feito o quê? Selecionado a coluna aqui do nome, remover o duplicado, só que expandir a seleção, ou seja, pegar também, ó, a coluna do telefone. Ou seja, quando for excluir o João, exclui também aquele telefone que estava com ele. Beleza? Porque assim você não corre o risco de embaralhar a lista, tá? Então, eu vou expandir a seleção para pegar também a coluna do telefone. Quando for deletar, deleta também o telefone do João. Expandir seleção, remover duplicatas, né? Repara que aqui a coluna do telefone fica selecionada. E essa tabelinha aqui, essa segunda tela, é para você definir o que seria uma repetição. Para ser uma repetição, basta ter o mesmo nome ou, além de ter o mesmo nome, também tem que ter o mesmo telefone. Por exemplo, eu vou deixar apenas o nome marcado, ou seja, para ser uma repetição, tem que ter o mesmo nome, independente de qual o telefone. Tá bom? Você vai ver aqui que ele vai manter o primeiro João, mas estes dois aqui, ó, o segundo e o terceiro, a segunda e a terceira ocorrência do João, ele vai cortar. E quando cortar, ele vai cortar também o telefone. Esse 2323 e essa sequência de número 1 aqui. Tá bom? Vou dar OK. E ele cortou. Ele manteve aqui o primeiro João, cortou o segundo e aquele telefone 2323, que era do João, e a última ocorrência aqui do João, que era aquela sequência de número 1. Beleza? Então bastou ter o mesmo nome, ou seja, João, para ser cortado da lista, independente se tinha um telefone igual ao primeiro João ou não. Beleza? Bom, eu poderia ter feito também, deixa eu voltar aqui, né, dar o Ctrl Z, né, voltar com o que eu tinha antes na tabela. Eu poderia ter também, né, expandir a seleção aqui, e eu poderia ter considerado também o telefone, ou seja, para ser considerado uma repetição, eu preciso ter o mesmo nome e o mesmo telefone. Até porque se você pensar no mundo real, ter o mesmo nome não significa que é a mesma pessoa, né? Não existe apenas um Igor no mundo, beleza? Então eu posso ter um critério a mais. Até se fosse, por exemplo, um CPF, né, um número de documento, de um modo geral, talvez seria mais interessante até pegar somente a coluna do documento, porque o documento ele costuma ser apenas um por pessoa, né? Eu não tenho duas pessoas com o mesmo documento. Apesar de que dizem que o RG pode se repetir, tá? Eu nunca vi isso acontecer, mas dizem que o RG, o Registro Geral, né, a identidade aqui no Brasil, ela pode ser repetida para estados diferentes, né? Pessoas de estados diferentes podem ter o mesmo RG. Eu nunca vi isso acontecer, mas dizem que é possível, tá? Então toma cuidado com a coluna do RG. Mas CPF, por exemplo, né, que é o cadastro de pessoa física aqui do Brasil, não repete. Então, né, você pode ter mais segurança usando o CPF. Agora, nome é absurdo. Nome com certeza tem repetições. Dificilmente você tem um nome, né, e ninguém tem o mesmo nome que você. Bota aí nos comentários depois. Não, eu conheci um amigo lá na faculdade que tinha o mesmo nome.
Exatamente o mesmo nome e sobrenome. Isso não acontece muito não, tá? Mas pode acontecer e nome não é tão seguro assim. Então é bom você ter uma segunda informação para considerar a repetição, tá? E eu vou considerar também o telefone. Só vai ser uma repetição se tiver o mesmo nome e o mesmo telefone, beleza? Deixei os dois marcados, né, nome e telefone, dou OK. E ele deletou apenas aquele último João, tá vendo? Porque além de ter o nome João, ele tinha aquele telefone 1 igual o primeiro João, beleza? Cara, então eu mostrei para você várias possibilidades, né, da remoção de duplicados, né, de você lidar com duplicações no Excel, tá? Tanto você marcar a linha, colorir a linha, como você pode realmente deletar o valor duplicado, beleza? E isso é muito importante para você conseguir trabalhar com dados limpos, né, sem somar, contar, fazer médias com dados repetidos, tá bom? Bom, deixa suas dúvidas aqui no comentário, sugestões de vídeo. Se você me odeia, quer jogar um hate aqui no vídeo também, fica à vontade. Bom, obrigado aí por assistir até o final. Aquele abraço. Se quiser ser meu aluno ou minha aluna, ó, vocêsensei.com.br e até o próximo vídeo. Valeu!